Bom dia, boa tarde, bom quase almoço. Não sei se vocês estão aí abastecidos, né? Mas nós vamos começar a nossa palestra das 11h30 hoje com o Pedro Migliatti. Ele vai falar bem mais dele do que eu tenho aqui, né? Mas, primeiramente, agradecê-lo por ter vindo presencialmente na Cefea. Nós estamos aí, né, na sexta Cefea, tem sido um prazer muito grande, né? Bom, para quem não me conhece, sou a professora Adriana Caldana, aqui do curso de administração. Sei que tem algumas carinhas aí que eu não reconheci ainda, mas estou aqui hoje, vou acompanhar a palestra do Pedro, tá? O Pedro, ele é Data Scientist do InovaBra, né? Ele vai falar bastante sobre o ecossistema da InovaBra lá no Bradesco. Ele é formado em Ciência da Computação, bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e é atualmente fazendo mestrado em Inteligência Artificial na Poli, na USP, tá? E ele é Data Scientist do time de pesquisa em Inteligência Artificial e Tecnologias Emergentes do InovaBra, tá bom? Mais informações vocês busquem no LinkedIn. Obrigada, bem-vindo, Pedro. 45 minutos, mais ou menos, de fala, tá, pessoal? E aí, depois que ele fizer a fala dele, eu abro para as perguntas e vocês podem ficar bastante à vontade aí para interagir, perguntar. E, com certeza, vocês vão ter muita coisa aí a aprender a perguntar. Obrigada. Beleza, obrigado, professora. Primeiramente, agradecer o convite. Bem, como a professora falou, né, tio, acho que não tem nada muito mais a acrescentar, mas meu nome é Pedro Henrique Migliatti, eu trabalho no InovaBra, que é o Departamento de Inovação do Bradesco. Então, a gente cuida toda a área de novas tecnologias, novos negócios, startups, fica com esse departamento, tá? Eu fui bacharel em Ciência da Computação na UFSCar, aqui pertinho, e hoje estou fazendo mestrado na Poli, né, da USP, em Inteligência Artificial também, mais voltado para Inteligência Artificial generativa, tá? E aí, quem quiser pegar pelo LinkedIn, Pedro H. Migliatti, vai ter um pouco mais de informação lá, alguns posts, alguns compartilhamentos sobre inteligência artificial que talvez possam ser interessantes. Bem, eu fiquei pensando quando a professora me convidou, né, eu fiquei pensando em que tema daria para trazer aqui, porque normalmente o tipo de palestra que eu trago para as pessoas é mais técnico, são mais para a pessoa da área de computação, e às vezes fica meio maçante para quem não é da área, é mais chato. Então eu tentei trazer um pouco do que a gente trabalha lá e quais são os impactos que a inteligência artificial vem trazendo ao longo do tempo, e principalmente agora que teve essa explosão, né? Acho que a inteligência artificial tomou os palcos, não só das empresas de tecnologia, mas outras empresas. Então, trazer um pouco desses impactos no setor financeiro, nos bancos, seguradoras e coisas do tipo, tá? A nossa agenda de hoje, então, vai ser um pouquinho sobre a definição e a história. Essa é uma parte mais técnica que eu acho que não tem como deixar de fora. Então, a gente vai ver eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo nessa parte, porque pode ser um pouquinho mais maçante, mas eu acho que a gente precisa ter uma base, né, para entender como essas tecnologias são aplicadas. Para entender suas aplicações e explorar os potenciais dessas aplicações, a gente precisa entender como elas funcionam. E aí, depois, sim, a gente vai para a parte da inteligência artificial no mercado financeiro. Vou mostrar alguns usos, depois alguns cases reais, óbvio, vou trazer alguns exemplos do que a gente está fazendo no Bradesco hoje, o que a gente já fez e o que a gente está explorando e o que a gente pensa para o futuro. E depois um pouco do futuro, os desafios, quais os impactos e benefícios que a gente lá na organização consegue prever que essas tecnologias de inteligência artificial trazem para a nossa organização, tá? Bem, começando com a definição e um pouco da história. Se vocês forem olhar na literatura, vão ter várias definições diferentes, algumas mais similares, algumas mais diferentes, mas a que eu gosto de usar é essa daqui, que basicamente diz que inteligência artificial é qualquer tecnologia, sistema ou programa que ela tem a capacidade ou de aprender ou de realizar uma tarefa. Que aí essa tarefa tem que estar associada com seres inteligentes. Aí a gente pode estar falando de seres humanos, cachorro, gato, seja lá o que você considerar inteligente. Então aqui eu estou falando desde o robô que identifica, por exemplo, número de telefones, se aquele número é um spam ou não, se aquele número está bloqueado ou não,
que seria uma tarefa que a gente pode pensar como inteligente, até os robôs mais avançados de processamento de linguagem natural que a gente tem hoje, que seria o ChatGPT, GPT-4, o Llama, o Bard, enfim. Então, toda essa categoria a gente considera como inteligência artificial. Mas a inteligência artificial, ela não surgiu, né, com o ChatGPT. Ela surge lá em 1950, com as pesquisas em inteligência artificial, onde a inteligência artificial estava tentando, onde os pesquisadores estavam tentando simular, né, técnicas que permitiam que a máquina imitasse funções humanas. Então aqui a gente não está falando ainda da máquina criar imagens ou criar textos e nem aprender com dados temporais. A gente está falando de raciocínio simples, percepção, resolução de alguns problemas simples e tudo isso pré-programado, tá? Então, às vezes, como por exemplo, a gente pode pensar na questão do jogo de xadrez, que tem regras muito bem definidas, então seria mais ou menos nesse sentido. Depois, em 1980, né, na década de 1980, a gente já começa a ter as máquinas aprendendo com os dados temporais, com os dados históricos, né? E aí sim, o que ela faz aqui? É pegar esses dados e tentar identificar padrões. E aí ela vai usar esses padrões para resolver problemas novos. E aí a gente já começa a pensar aqui em, por exemplo, classificação de e-mail, como spam ou não spam, ou oferta de produtos, né? Eu posso analisar os meus clientes e ofertar produtos para eles, tá? Baseado nos perfis semelhantes. E isso a gente chama de aprendizado de máquina. É um subconjunto da inteligência artificial. Depois a gente tem um subconjunto do aprendizado de máquina que veio em 2010, ali mais ou menos 2010, 2012, que é o Deep Learning. Ou seja, é só um aprendizado. Basicamente o que a gente pode pensar é que é um aprendizado de máquina mais poderoso. Ele foi possibilitado porque a gente teve um avanço no hardware nesse meio período, né? E aqui o que a gente está falando é basicamente um aprendizado de máquina, ou seja, aprender os padrões, só que trabalhando com uma quantidade de dados muito maiores, não só em questão de volume, mas em questão de características. Então, se antes eu conseguia analisar 3, 4 variáveis de um cliente, por exemplo, agora eu consigo analisar 20, 50 variáveis e ter um resultado muito melhor, ou seja, que eu consigo resolver tarefas mais complexas. E aí, depois disso, a gente chega em 2020, 2021, 2022, que são os Foundations Models, que é o que a gente tem hoje, que a gente conhece como inteligência artificial generativa, né? Eles dão base para a inteligência artificial generativa. E aqui ele é uma sub-área também do Deep Learning, que seria uma sub-área da aprendizado de máquina, mas aqui a máquina ela deixa só de classificar ou copiar dados que ela viu no treinamento para começar a realmente gerar dados, né? Então, eu acho que não sei se vocês já chegaram a usar o ChatGPT, ele cria textos, óbvio, baseado no que ele viu no treinamento, mas ele cria textos novos. Se você foi no Mind Journal, ele cria imagens novas. Então, ela deixa só de classificar e analisar dados como ela começa a criar novos dados, tá? E aí, para a gente entender um pouco mais do que é esse aprendizado de máquina, que tem esses subcampos, né? Essas sub-áreas tão importantes, a gente tem que entender que o aprendizado de máquina não é uma coisa concisa, não é uma única área. A gente tem diferentes tipos de aprendizado de dados. Então, por exemplo, a gente tem o aprendizado de máquina. A gente tem o aprendizado de máquina supervisionado, por exemplo, que aqui a gente está passando para a inteligência artificial o que são esses dados. Então, por exemplo, no caso do e-mail que eu falei, eu pego um conjunto de e-mails, um ser humano vai lá e rotula cada e-mail como sendo spam ou não. Passo isso para a minha máquina, a máquina vai entender o que como identificar um e-mail que é spam ou não e vai começar a classificar isso. Esse tipo de aprendizado supervisionado a gente chama de classificação. Depois a gente tem um outro tipo de aprendizado supervisionado que é o de regressão. É onde a máquina tenta aprender valores, ou seja, eu passo vários dados para ela rotulados com valores reais, né? Então, seja uma precificação de um ativo ou uma precificação de imóvel, e aí ela, a partir de novos imóveis, novos ativos, ela vai tentar prever qual seria o valor, né, desse imóvel ou desse ativo. Do outro lado, a gente tem um aprendizado não supervisionado, que é basicamente o oposto. Então, aqui eu passo os dados para a máquina e falo para ela se virar. E aí a gente tem também dois tipos, que é a clusterização, ou seja, é só onde eu tento juntar os meus dados em grupos por características semelhantes. Eu passo, por exemplo, uma base de clientes para a minha máquina e ela vai juntar
esses clientes em grupos diferentes, sem saber o que esses grupos significam. Mas ela sabe que eles são semelhantes entre si. E a gente tem as regras de associação, que é basicamente... Aqui a gente tem um exemplo muito claro, que é, por exemplo, quando você entra num e-commerce, e aí você clica num produto, por exemplo, um notebook. E aí, se você rolar, né, para baixo da página, vai ter pessoas que compraram esse item também compraram a XYZ. Isso foi uma máquina que fez, não foi um ser humano que olhou a planilha de compras desse e-commerce e falou: todo mundo que compra isso está comprando, todo mundo que compra um notebook compra um mouse também. Não, a máquina faz essa regra de associação. Então, 90% das pessoas que compraram um notebook compraram um mouse também. E aí ela começa a fazer essa oferta para você, para que você consiga alavancar as vendas, né? Isso é uma questão meio ali de regra que ela automatiza. No meio disso tudo, a gente tem o semi-supervisionado, que é basicamente quando eu tenho poucos dados rotulados e dados não rotulados, então eu junto essas duas vertentes. E eu tenho o aprendizado autossupervisionado, que é uma tecnologia, né? Uma vertente mais recente, onde os dados de treinamentos, eles não são rotulados, e a ideia aqui é que a máquina aprenda a rotular eles. Um exemplo muito bom aqui é o Midjourney, por exemplo, que ele não sabe o que é uma orelha, ele não sabe o que é um coelho. Ninguém foi lá e falou para ele: essa imagem é de um coelho. O pessoal passou várias imagens para ele. E quando você vai lá e digita: eu quero um coelho com uma orelha na testa, ele gera esse coelho com uma orelha na testa para você. Mas ninguém falou para ele o que era um coelho, o que era uma orelha e o que era um coelho com uma orelha na testa. Ou seja, ele está autossupervisionando, ele está aprendendo a rotular sozinho. E aí isso a gente pode usar também para detectar anomalias. Por fim, a gente tem o aprendizado por reforço, que é basicamente quando eu tenho um feedback para a minha inteligência artificial. Então, vou pegar aqui o exemplo do ChatGPT. Quando ele faz uma pergunta para ele te dar uma resposta, você tem um botão de feedback positivo ou negativo, né? Esse feedback volta para a máquina, né? Óbvio, às vezes não diretamente, passa por um revisor humano, mas a ideia é que esse feedback volte para a máquina, ela calcule o erro e assim ela consiga ir evoluindo, respondendo melhor. A gente usa isso muito para esse tipo de aprendizado, né, com chatbots e coisas do tipo, mas a gente pode também pensar em algoritmos para robôs, automatização de robôs, ou algoritmos para o computador jogar jogos sozinho. Acho que é um exemplo bem clássico que a gente tem, né? Acho que um dos que a gente mais vê pela internet é o computador aprendendo a jogar Mario, o computador aprendendo a jogar Sonic, ou até aprendendo a jogar xadrez. Mas esses são os tipos de aprendizado de máquina que a gente tem hoje, tá? Bem, passando da parte chata e técnica, vamos ver um pouco onde a gente aplica tudo isso que eu falei aqui, para a gente conseguir entender melhor como que essas tecnologias impactam o mercado financeiro. Aí, a gente tem várias divisões. Se vocês forem olhar na internet, vai ter várias divisões. A gente poderia dividir as aplicações por técnica, né, da inteligência artificial. Então, ver quais são supervisionados, quais são não supervisionados, quais são de aprendizado por reforço, ou a gente poderia ver por departamento do setor financeiro, então pensar nos bancos, pensar nas seguradoras, pensar nos meios de pagamentos. Aqui eu decidi separar em 3 campos para a gente dar uma olhada, que são basicamente onde são os principais grupos de aplicação. Então, aqui eu falo da automatização de tarefas, que seria basicamente eu pegar e deixar ou para o robô realizar uma tarefa sozinha, ou para o robô auxiliar o ser humano a realizar aquela tarefa e aumentar a eficiência do ser humano. A parte de análise de dados, que eu acho que é a mais famosa, quando a gente pensa em inteligência artificial no mercado financeiro, todo mundo pensa em análise de dados ou aqueles robozinhos que fazem trade, né, ou análise financeira dos ativos, mas a gente vai ver que tem muito mais do que só isso. E aí depois essa nova vertente, que eu acho que ela engloba um pouco das outras também, mas que vale um campo especial para ela, que é a inteligência artificial generativa. E aí aqui são esses 3 campos, que normalmente a inteligência artificial atua no setor financeiro, não está limitada a isso, mas são os principais. Só que muitas vezes uma solução para o mercado financeiro, ela engloba esses 3 campos, tá? Então, quando a gente vai pensar numa solução que a gente vai oferecer ou para o nosso funcionário ou para o nosso cliente, a gente precisa pensar
nas tecnologias como um todo e não separadamente. Bem, começando pela parte da automatização de tarefas, então, como eu falei, né, esses algoritmos eles vêm para auxiliar ou para automatizar processos, e aí a gente divide em 3 partes. O primeiro é o back-office, então eu vou estar falando de processamento de textos, então aqui desde a parte de classificar ou resumir, e aí usando inteligência artificial generativa até criar textos, digitalização de processos. Eu sei que a digitalização dos processos bancários não se trata só da inteligência artificial, mas a inteligência artificial vem para acelerar esse processo de digitalização. E o gerenciamento de documentos. Eu não sei se todo mundo está familiarizado, mas normalmente essas organizações trabalham com uma quantidade absurda de documentos. Então, por exemplo, o nosso departamento jurídico lá tem milhões e milhões de contratos para lidar. E aí, quando você precisa fazer uma busca nesses documentos, primeiro que uma busca manual já fica inviável, e segundo que sem a inteligência artificial, você vai ter basicamente uma busca de match de palavras. É como se fosse um Google naqueles documentos reduzidos. Se você tem a inteligência artificial, isso fica muito mais fácil. Ou seja, você deixa muito mais rápido e assertivo o processo o acesso à informação do seu funcionário. E aí até você pode estar usando isso para responder o cliente diretamente. E aí você ganha agilidade, eficiência, enfim. Depois a gente tem o middle office, que é basicamente onde a inteligência artificial ela vai fazer monitoramento dos seus processos, sejam eles processos computacionais. Então, normalmente aqui a gente pensa em a inteligência artificial monitorando os logs dos meios de transação ou monitorando os logs dos nossos sistemas, até a parte do Know Your Customer e o Legal and Compliance. Know Your Customer é difícil pra caramba, trava-línguas. Mas o Know Your Customer é basicamente quando a inteligência artificial ela não vai falar diretamente com o meu cliente, mas ela vai auxiliar o meu gerente a entender melhor qual é o status da vida financeira daquele meu cliente, para que o meu gerente ele não consiga não só oferecer o melhor produto, mas saber tratar melhor aquele meu cliente. Então, um gerente ele atende 10, 20 clientes num dia. Para ele conseguir saber o que está se passando na vida de cada um, lendo o que está se passando na vida de cada um manualmente, é inviável. Ele atenderia muito menos. Hoje, com a inteligência artificial, ele já pede um resumo, né, ou já vem em um formato de dashboard, as informações desse meu cliente na tela, e em coisa de 10, 20 minutos ele já está inteirado e consegue atender esse meu cliente melhor. Então, quando o meu cliente vem falar com o gerente já sabe o que ele vai querer antes mesmo dele querer. E muitas vezes isso ajuda até a gente antecipar problemas e oferecer produtos, oferecer soluções. A parte de Legal and Compliance é basicamente você não deixar o pessoal fazer cagada, né? Então, você faz um monitoramento e aí a inteligência artificial detecta, esse cara aqui está fazendo muitas transações fracionadas para a mesma pessoa, ou até muitas vezes, não é o caso do Bradesco, mas algumas empresas que trabalharam com a gente, teve casos já de você conseguir identificar, utilizando a inteligência artificial, que existiam gerentes e outras pessoas da organização que estavam fazendo um empréstimo para um outro cara que era o sócio desse primeiro, enfim, tinha um cambalacho ali e que a olho nu o ser humano não ia conseguir identificar. E a inteligência artificial conseguiu identificar e conseguiu manter o compliance na empresa, tá? E por fim, o front office, que eu acho que é o mais simplesinho, a gente fala de atendimento ao cliente ali, e aí eu tenho que falar da Bia, né? Por contratos legais. Então, a Bia é um grande exemplo disso do atendimento ao cliente. Estava falando com a professora aqui. Hoje, ela está passando por algumas atualizações. A gente está colocando inteligência artificial generativa nela para agilizar, né, e melhorar o jeito que ela fala hoje. Mas, quando ela foi lançada, ela era um baita de um big deal. E, querendo ou não, ela ajuda muito, né? Porque você tem um atendimento 24/7 no cliente. Que antes ele teria que ligar ou falar com alguém em horário comercial. Então, pelo menos para resolver para tirar pequenas dúvidas e fazer pequenas transações, esse tipo de inteligência artificial ajuda, tá? E aí, com isso, a gente tem alguns benefícios, tá? Então, na questão do back-office, é principalmente o aumento de produtividade,
No middle office e no front office a gente pode falar aí da escala da personalização. Aqui eu não estou falando só dos seus serviços serem mais personalizados, mas eu estou falando de você conseguir escalar isso em em níveis antes não imagináveis. Como, por exemplo, quando eu falo de dar uma consultoria de investimento para o meu cliente personalizada, antes eu precisava de um consultor ou um gerente para que ele conseguisse, né, analisar o perfil do meu cliente e conseguir fazer uma recomendação. Hoje, com a inteligência artificial, acho que não só no Bradesco, mas outros bancos e outros aplicativos de investimento, você preenche o formuláriozinho lá, que ele vai falar, você é um investidor arriscado, você é um investidor conservador, e aí a inteligência artificial, por menor que seja a personalização, já é uma personalização, só que se você for ver numa escala muito maior do que a gente tinha antes, tá? Então é isso que eu quero falar da escala. Disponibilidade de serviço, então como eu falei, com a BIA você atende 24/7 o seu cliente, com a parte do monitoramento você prevê que os seus sistemas caiam. Então, por exemplo, eu acho que foi no show da Taylor Swift, foi algum show assim que o fluxo de transações subiu exponencialmente. Se você não tem um monitoramento disso, o fluxo começa a subir e ninguém vai perceber. Se você tem um monitoramento, aí ativa um alerta e fala assim, avisa o pessoal de infra lá que você vai precisar de uma potência maior para aguentar a galera da Taylor Swift, porque os caras estão ensandecidos. E aí você consegue aumentar a disponibilidade e fazer com que os sistemas não caiam, tá? E com isso tudo você tem redução de custos. Aqui eu não estou falando da inteligência artificial substituindo o ser humano, mas eu estou falando de você prever perdas e aumentar a eficiência do ser humano. Então hoje, quando um gerente atendia 10, ele consegue atender 20. Ou hoje, quando um funcionário, analista, conseguia responder 10 manifestações do Reclame Aqui, hoje ele consegue responder 50, tá? Partindo para a parte de análise de dados, tá? O que a gente está falando aqui é da inteligência artificial conseguir analisar, basicamente, grandes volumes de dados, que para o ser humano seria inviável, e conseguir auxiliar o ser humano na tomada de decisão. Então, a gente pode pensar aqui na identificação de padrões e tendências. Por exemplo, na análise de crédito. Para eu conseguir ceder uma análise de crédito para um cliente hoje, eu tenho algumas regras que eu preciso seguir, mas eu também posso comparar esse meu cliente com outros clientes. Só que para um ser humano fazer isso para uma pessoa, beleza, é tranquilo. Para um ser humano fazer para 5 num dia, talvez leve um pouco mais de tempo. Se eu tenho 100 clientes pedindo essa análise de crédito, já complicou, preciso contratar mais gente. Então a inteligência artificial consegue fazer esse tipo de análise de uma maneira mais rápida e mais eficiente. Gerenciamento de risco é a mesma coisa, precificação de produto também. E aí qual que é o ponto aqui? Eu não estou descartando o ser humano, mas eu estou passando para ele só os casos mais complexos. Normalmente, então, por exemplo, a questão da análise de crédito. O que a IA faz? Ela tem 3 classes. Eu tenho a negar, fala, não vou te dar crédito, tu não paga, tu está no Serasa, para que eu vou te dar crédito? Ou tem a liberação de crédito, ou eu tenho, jogo ele para um gerente, eu falo, seu caso está um pouco mais complicado, precisa de um pouco mais de análise, e jogo ele para falar com o ser humano. Depois, a gente tem a detecção de anomalias, acho que já falei um pouco disso, né, detectar que está tendo um maior fluxo de informações, no caso do monitoramento, mas aqui a gente está falando da análise. Por exemplo, um caso que acontece na organização que a gente usa a inteligência artificial para isso, para analisar grandes quantidades de transações. Então, se você pegar, por exemplo, as transações que foram realizadas no Bradesco no mês de outubro, é uma quantidade absurda. E aí, se fosse para os seres humanos fazer essa análise, a gente tem que fazer aquela análise amostral. A inteligência artificial não, ela consegue fazer a análise de todos esses dados num tempo hábil, e aí ela vai só notificar o ser humano daquelas transações que foram outliers ou que chamaram mais atenção. A mesma coisa para ataque. Se eu sei que o site do Bradesco ele está sendo acessado várias vezes do mesmo IP, ou está sofrendo, os sistemas do Bradesco estão sofrendo algum tipo de requisição de um determinado IP que seja um pouco estranha, também a gente consegue detectar, e como falei, a questão da detecção de demandas para os sistemas.
E por fim, a questão da personalização. Então, eu estou falando aqui não só de você recomendar um produto melhor, mas como eu falei, você conseguir comparar os seus clientes e saber oferecer o melhor produto. Então, eu consigo fazer com que um produto novo, por exemplo, ele seja enviado para um cliente sem mesmo que eu precise da equipe de marketing, ou às vezes só a validação da equipe de marketing, para saber se aquele cliente é o escopo desse produto, tá? Então, é meio que nesse sentido. Eu consigo fazer com que a máquina me fale quais seriam os melhores clientes para aquele produto. Processamento de imagem, eu acho que aqui é legal a gente falar do case de biometria do Bradesco. Eu acho que o Castilho, que é um colega nosso de Nova Bra, ele passou 8 anos trabalhando com esse tipo de tecnologia, até garantir que essa tecnologia estivesse segura o suficiente para lançar. E hoje o Bradesco, para algumas ferramentas, a gente usa o reconhecimento facial para fazer a autenticação. E quando o Bradesco usa esse reconhecimento facial, a gente não está falando do reconhecimento facial, por exemplo, do celular, da Samsung, do iPhone. A gente está falando do reconhecimento facial, que é uma tecnologia do Bradesco mesmo. E aí, o que eu ganho com isso? Digitalização do processo e agilidade para o meu cliente. Então, em vez dele só precisar digitar a senha, ou colocar digital, ou ficar colocando aquela chave do token, hoje ele bota a carinha dele ali, beleza, autenticou, é ele e já foi. Mesma coisa para reconhecimento de fala, tá? E aí, com isso, a gente tem alguns ganhos também. Então, questão da tomada de decisão mais informada. Com a análise dos dados, hoje o gerente, ele não só automatiza o processo de tomada de decisão em alguns casos, mas quando ele não consegue automatizar e esse last mile da tomada de decisão precisa ser feito pelo ser humano, o ser humano ele consegue analisar uma quantidade muito maior de dados porque veio mastigado da inteligência artificial. Diminuição de riscos, então se eu tenho uma tomada de decisão mais informada, eu tenho menos riscos na hora de tomar essa decisão. E aí a questão da escala e melhor experiência do usuário também, tá? Por fim, do terceiro tópico, a gente tem a inteligência artificial generativa, que é basicamente a inteligência artificial que consegue gerar novos conteúdos a partir dos dados pré-existentes. Eu não vou entrar em detalhes de como ela funciona aqui, se vocês quiserem depois, vocês podem me mandar mensagem ou a gente conversa depois da palestra para explicar um pouco melhor como funciona esse tipo de inteligência. Mas basicamente o que ela faz é analisar os dados que ela teve no treinamento e aí estatisticamente ela tenta replicar esses dados. Então, por exemplo, o ChatGPT, eu costumo dizer que o treinamento dele é basicamente, ele tenta prever a próxima palavra e aí é assim que ele responde a sua pergunta. Então, quando eu pergunto para ele, quando eu mando para ele, o rato comeu ele vai me completar com queijo, porque estatisticamente é o que ele mais viu nas mensagens de treinamento dele. Então é meio assim que funciona a inteligência artificial generativa. E aí com isso a gente consegue trabalhar com texto, obviamente, tá? Então no setor financeiro a gente tem a questão do processamento de texto, como eu já falei lá na primeira parte. E aí aqui eu estou falando da recuperação da informação. Então eu não estou falando só de ter um Google para buscar essas informações nos meus documentos, mas eu estou falando de eu conseguir buscar informações em vários documentos diferentes, trazer essas informações de maneira resumida para o meu usuário, e aí com isso eu conseguir agilizar o acesso ainda mais a essa informação. Então, em vez de eu só trazer os documentos para ele ler, ou trazer só os pedaços do documento para ele ler, eu pego esses pedaços, a inteligência artificial junta eles num texto só e manda para o meu usuário. A gente vai ver que tem um case do Bradesco que está usando isso mais para frente, tá? Edição de texto, edição e criação, tá? Então, por exemplo, hoje eu não escrevo mais um e-mail do zero. Quem escreve o começo dos e-mails para mim, principalmente aqueles mais difíceis, que é pedir férias, pedir um aumento, é o ChatGPT. E aí eu só completo com as informações, eu reviso. E aí isso é uma tarefa bem simples, mas a gente consegue escalar isso para N coisas. A gente vai ver também que tem um case desse no Bradesco. Extração de informação também é bem simples e a criação de conteúdo. Hoje o marketing na verdade, a parte de comunicação de Nova Bra usa muito o ChatGPT e outras tecnologias de inteligência artificial generativa para gerar textos do post do Instagram, posts do LinkedIn, o que pode parecer banal, mas agiliza muito o processo do cara. Porque é muito difícil você sair do V0 para iniciar uma criação. E esses tipos de inteligência ajudam muito nisso, tá? Bem, depois a gente tem a parte de código.
não parece, eu também tinha minhas dúvidas quando eu saí da faculdade de computação, mas no banco a gente tem o pessoal de código lá, e a inteligência artificial ajuda muito na produção e na edição desses códigos, tanto quanto na documentação. Quem programa sabe que documentar código é muito chato, e aí você deixar essa tarefa chata para a inteligência artificial fazer e deixar seus desenvolvedores focar em resolver os problemas de programação, ajuda muito e deixa eles muito mais felizes também. E a questão de automatizar buscas das informações. O que eu estou falando aqui? Quando eu falo das recuperação de informação, eu estou falando de recuperação em texto, em PDF. Mas e se essa minha informação que eu preciso passar para o meu funcionário ou para o meu cliente não está em texto? Ela está num banco de dados, por exemplo, ou ela está num JSON. E aí o meu funcionário, por exemplo, não tem conhecimento de programação para fazer um SQL, para fazer a busca. Beleza, aqui a inteligência artificial generativa, ela transforma texto de linguagem natural em SQL muito fácil. E aí você cria um chatbot que junta o texto com a automatização de código e resolve esse problema. E por fim, a gente tem a questão da imagem de som, que é basicamente ajudar na questão de produção. E agora também, acho que há 2 semanas, uma semana, saiu a nova versão do GPT-4, que é a base do ChatGPT, onde ele ficou multimodal. E ele consegue interpretar imagens. Então, a gente já tem alguns cases, né, onde ele interpreta imagem de raio-x, onde ele interpreta algumas imagens de memes, mas a gente pode pensar nisso em ele interpretando, por exemplo, gráficos, para conseguir explicar esses gráficos para quem não tem tanto conhecimento, para pessoas mais leigas. Ou ele conseguir interpretar imagens em PDF, por exemplo, de um comprovante, conseguir extrair essas informações desse comprovante e organizar isso em uma tabela. Então, tem várias aplicações na parte de processamento de imagem que vai ajudar muito a agilizar os nossos processos. E aí isso a gente ganha a mesma coisa, escala de personalização, aumento de produtividade, tomada de decisão e, de novo, a redução de custos, né? Bem, chegando agora para o final, trazer alguns cases e exemplos, vou começar com alguns cases e exemplos de outras empresas, outros bancos, e aí depois eu trago o que o Bradesco está fazendo aqui e o que a gente já fez de inteligência artificial. Bem, eu não vou passar por todos esses tópicos aqui, mas basicamente para a gente ver que os 3 principais bancos que estão de varejo, que estão investindo em IA no mundo, são esses 3. E o que a gente consegue ver aqui que eles têm em comum é a questão de inteligência artificial de propriedade, que o que seria isso? É você conseguir extrair dos dados, né, tudo aquilo que vai além do que o olho nu consegue ver. Então tirar insights dos dados que normalmente um ser humano ou demoraria para entender, ou ele nem conseguiria entender, porque são muitos dados com muitas características, muitas propriedades, e aí você não consegue ter isso. A questão de infraestrutura, então a gente tem o JP Morgan investindo em infraestrutura, a gente tem o RBC investindo em servidores personalizados e o Capital One investindo em ferramentas de desenvolvimento open source. A criação de dados sintéticos também se repete bastante. Enfim, a gente tem várias aplicações que mostram que a inteligência artificial vem forte para esse setor e são 3 bancos grandes, né, de diferentes países. Então isso é bastante importante para a gente entender aqui o tamanho dessa tecnologia nesse setor. Depois eu gosto de trazer esse case aqui porque ele é muito parecido com o da Bia e não fica parecendo tanto que eu estou puxando a sardinha para o Bradesco. Mas é a Erica, que é basicamente a Bia do Bank of America. E aqui a gente vai ver que ela trabalha com intenções. Então ela consegue identificar o que o meu cliente quer e não só responder esse meu cliente com textos, mas ela responde com gráficos também e ela consegue processar essas informações em outros motores. Então, por exemplo, quando eu falo para ele que eu quero entender os meus hábitos de consumo, por exemplo, me fale quais foram os meus hábitos em outubro. Ele não vai só fazer uma busca na base de dados e retornar essa resposta. Ele vai fazer uma busca nessa base, me retornar as respostas, como também eu posso filtrar quais foram os meus gastos em farmácia, quais foram os meus gastos em cinema e retornar isso separado. Então tem um outro motor de inteligência ali por trás. E como a gente pode ver pelos números, né, o pessoal usa bastante lá, tá? E só para não ficar para trás, os números da Bia são tão grandes quanto, tá? Obrigado.
Por fim, a gente tem alguns usos da IA generativa nesse setor também. Então, não sei se ficou pequeno para vocês, mas, por exemplo, a Morgan Stanley usa para busca de dados, então recuperação de informação que eu falei. A Goldman Sachs está ajudando seus desenvolvedores a usar a inteligência artificial para programar. O JP Morgan já falei, né? E a criação de dados sintéticos. Aqui é legal porque a gente pensa na criação de dados sintéticos. Beleza, o que eu vou fazer com esses dados sintéticos? Eu posso usar isso para treinar outras inteligências artificiais, como eu posso também usar isso para treinar meus funcionários. Então, eu posso criar cenários falsos, eu posso criar dados falsos para não precisar usar dados reais no treinamento. E a gente sabe que você manter o sigilo nos dados é muito importante, né? Então, a gente usa para isso. O Stripe está usando o chatbot para atender os clientes. Para quem não sabe, o Stripe é quem faz o método de pagamento para a OpenAI, que é o dono do ChatGPT. Então, eles estão bem grandes nisso e eles foram um dos primeiros a usar isso daqui. Deixa eu pensar em mais cases aqui que possam ser interessantes. Gestão de despesas, assistentes de compras pessoais, enfim. Esses são alguns usos da inteligência artificial generativa, tá? Partindo para o Bradesco ele usa inteligência artificial desde 2014. Em 2016 surgiu o nosso principal case, acho que é o mais famoso, que foi com a IBM, que é a BIA hoje. Mas fora a BIA, a gente também está usando a inteligência artificial para reconhecimento facial, como eu falei. A gente usa nos nossos processos operacionais internos, a gente usa para análise de crédito. Basicamente, a gente usa para tudo que eu já mostrei aqui. O Bradesco tem algum case com inteligência artificial. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês mesmo que o Bradesco está fazendo é o que a gente está fazendo hoje com inteligência artificial generativa, tá? Que eu acho que mostra também um pouco do que o meu departamento faz no InovaBrá. Porque toda aquela parte da BIA, dos modelos de crédito, isso daí já está bem enraizado no mercado financeiro. Mas isso daqui, a inteligência artificial generativa, ela vem trazer muitos benefícios e muitos desafios que precisam ser explorados. E para isso o Bradesco escolheu 5 cases. Acho que, se não me engano, foram 63 cases que todos os departamentos do Bradesco submeteram e esses foram os escolhidos. Então aqui, se a gente for olhar, eu tenho uma ferramenta de busca para o saque, que é como eu falei. Eu não sei se eu posso falar aqui, mas basicamente quando você liga lá para o Bradesco, o atendente ele demora porque ele tem que ficar navegando por abinha para achar a sua resposta. Então eu pergunto para ele, eu fiz um consórcio, mas atrasei a parcela, queria renegociar a dívida. Ele não tem essa resposta ali de bate-pronto. Ele tem que ficar navegando por abinha para encontrar a sua resposta. E é por isso que demora. Se eu tenho um chatbot onde o cara digita a sua pergunta e vem as informações com as referências, tudo resumido, ele te atende bem mais rápido e não precisa ficar te colocando no gancho várias vezes. Então é para isso que a gente está usando. Segundo, a gente está usando para consórcio, e aqui é o case da BIA. Então a gente está tentando colocar a inteligência artificial generativa na BIA para ajudar o pessoal a simular e vender consórcios. A parte de operação, o ON, né, que é operações de negócios e ouvidoria, a gente usa a inteligência artificial generativa para sumarizar as manifestações. Então essas manifestações vêm do Reclame Aqui, o Alô Bradesco, o Bacen, e aí normalmente são reclamações sobre processos ou são pedidos de ajuda. E o que acontece aqui é que o meu analista ele tem que ler, ele tem que classificar para qual departamento vai essa informação, ele tem que, depois de tudo isso, ele tem que dar qual foi a causa raiz daquela manifestação, o que gerou aquela manifestação, e além de tudo ele tem que escrever uma resposta para o meu cliente. Então é um processo demorado. Aqui não, aqui a inteligência artificial já classifica para quem tem que ir. Se for uma manifestação muito grande, ela resume e traz os principais pontos em bullets, então não vem todo aquele textão, vem um resumo, bullets, produtos e datas, alguma coisa assim. E aí no final, depois de todo o processo, ela já identifica a causa raiz também, então ela vai trazer para o gestor, não, a causa raiz foi essa, e agrupar essas causas raiz para a gente conseguir saber qual serviço ou qual produto está dando mais problema. E, além de tudo, ela gera resposta automática para o meu cliente. Essa resposta ela ainda não está indo direto para o meu cliente. Ela passa por um analista para ele dar um ok, né? Porque a gente sabe que a inteligência artificial ela pode errar.
Mas é basicamente isso que a gente faz aqui. E no jurídico a gente está utilizando para atuar aí na causa raiz dos processos, que é basicamente parecido com o que a gente tem no ON e na ouvidoria. Importante ressaltar, nenhum desses projetos aqui está indo direto para o cliente, tá? Até a parte de consórcio, ela está indo para ajudar os gerentes a fazer as vendas. Por quê? A inteligência artificial generativa ainda é muito estável, ela ainda tem muitos problemas e a gente ainda precisa entender como controlar essa tecnologia. Então a gente está fazendo isso primeiro dentro de casa, escala para os outros departamentos e aí depois a gente vai escalar para os clientes. Por fim, falar um pouquinho do futuro, dos impactos, né, benefícios, fazer um resumo dos benefícios que a gente viu e quais são os desafios que a gente tem com a inteligência artificial. Acho que o futuro a gente pode prever, não tudo vai virar inteligência artificial generativa, tá? A inteligência artificial generativa ela não veio para matar os outros campos, mas a gente pode pensar nela como um dos principais highlights que a gente vai ter. Então aí para 2030 a gente espera que tenha os textos já estão muito bons, né? Mas a gente espera também que os códigos melhorem. Quem trabalha com código sabe que algumas linguagens a inteligência artificial generativa vacila um pouco. A questão da imagem também a gente espera que melhore e está melhorando a cada dia, né? Não sei se vocês viram a imagem do Papa com um jaquetão, ficou muito realista e aí isso é muito bom também. E a questão do vídeo, que eu acho que hoje o vídeo é o principal dificuldade da inteligência artificial generativa. Se vocês procurarem comercial de cerveja de inteligência artificial generativa no YouTube, vocês vão ver que está um pouquinho bizarra ainda, ela se confunde muito para fazer, mas está melhorando. Pontos da inteligência artificial generativa aqui que a gente vai ter que prestar atenção nesse setor. Questão de fraude. Hoje você consegue, que nem geraram do Papa, você consegue gerar uma imagem de uma outra pessoa, você consegue reproduzir a voz daquela outra pessoa. Então todas essas partes de biometria que a gente tem hoje estão muito em risco, vamos dizer assim, porque essas tecnologias estão ficando cada vez mais realistas. Assim como a questão do texto também. Antes, se você fosse, se os golpistas, né, as pessoas fraudulentas, fossem fazer um phishing com os nossos clientes ou funcionários, vinha aquele e-mail que claramente não era o e-mail do banco, era um e-mail todo torto e tal. Hoje em dia não, está muito melhor porque você pede para a inteligência artificial generativa não só gerar o texto do e-mail, mas como gerar o logo do banco, gerar uma assinatura que pareça real. Então, esse é um desafio que o banco vai ter que ter. Bem, de benefícios, então, para a gente fazer um resumo, primeiro a gente tem os benefícios diretos para o banco, que é a redução de custo. De novo, não é a substituição do ser humano pela máquina, mas é o aumento de eficiência do ser humano e com isso ganho na redução de custo. Tomada de decisão melhorada, então você ajuda as pessoas a tomarem decisão com mais informação. E o aumento da produtividade. Depois, indiretamente, né, melhorando a vida do cliente, a gente tem maior personalização, experiência contextualizada, ou seja, eu não vou te atender baseado no que você está me trazendo hoje, eu vou te atender baseado na sua vida financeira. E de serviços e produtos mais adaptados, né? Então eu não preciso ter serviços e produtos fixos em caixinhas, eu consigo adaptar esses produtos para os meus clientes. Mas para isso ainda existem alguns desafios, né? Como eu falei, não só a questão da segurança, mas explicabilidade. Hoje já era um desafio que a gente tinha com a inteligência artificial antes, e com a inteligência artificial generativa ficou um pouco maior, que é explicar como ela chegou naquele resultado. A gente sabe que é estatística, a gente sabe que ela fez cálculo, mas eu preciso explicar para o meu cliente por que eu estou dando ou não crédito para ele. E se eu não explicar, ele me processa. Então, a gente precisa ter a explicabilidade de IA, e é um campo que está muito aberto ainda. A questão da privacidade dos dados, como eu falei, a gente não pode sair usando os nossos dados dos nossos clientes, nem para treinar os funcionários e nem para treinar a inteligência artificial. Eu preciso deixar esses dados, apesar do, vamos supor, o Bradesco ter um grande volume de dados, eu preciso anonimizar isso para o treinamento. E essa anonimização faz com que os meus modelos percam desempenho? Isso é uma questão que a gente tem que estudar ainda. Qualidade e quantidade de dados, acho que isso é uma questão mais
no sentido do que eu preciso ter, tá? Então, eu preciso de profissionais que saibam ali não só coletar esses dados, mas saibam também analisar para que eles sejam de qualidades. Confiança no modelo que eu tenho, ou seja, eu vou deixar a inteligência artificial fazer a contabilidade de um determinado setor da minha empresa, ou eu vou confiar 100% na resposta que a IA generativa está gerando para o meu cliente e vou deixar ela mandar sem antes passar por um ser humano. A gente precisa entender como controlar para ter confiança e avaliação. Hoje, na IA generativa principalmente, a gente não tem métricas muito bem definidas para falar se o meu modelo ele é bom ou não para uma determinada tarefa. Eu consigo dizer, por exemplo, se o resumo do meu modelo tá próximo do texto original. Mas eu não sei dizer se ele vai estar sempre 100% correto. Nem as empresas que estão gerando isso, sabe? O Google está com desafio para isso, a OpenAI está com desafio para isso, a Meta está com desafio para isso. Então, esse é um problema grande. Se eu não tenho como avaliar, eu não tenho como dizer se está bom ou não, tá? E eu acho que é isso, pessoal. Falei um montão, mas eu não sei se vocês têm dúvidas, apontamentos. Fiquem à vontade. Deixa eu ver se tinha um outro microfone aqui. Deixa eu pegar aqui. Com o Kleber, outro microfone, aí você pode ficar com esse aí. Show. Uai. Tá lá do outro lado. E aí, pessoal? Temos perguntas para o Pedro? Alguém? Aí eu posso levar o microfone. Fazendo a pergunta do microfone, acho que é mais fácil. Boa tarde, Pedro. Tudo bem? Parabéns pela palestra, primeiramente, viu? Meu nome é Vitor, sou estudante ESSEC aqui, estou quase me formando. E, Pedro, minha pergunta ela é mais referente ao mercado de trabalho, porque eu gosto muito dessa área, gosto muito de análise de dados, ciência de dados, etc., mas quando eu vejo o mercado, principalmente quando a gente sai um pouco dessas empresas massivas, multinacionais, a grande maioria das empresas ela não tem um olho muito bom para inteligência artificial ou não está disposta a mudar. Então, sei lá, a empresa usa Excel e Word e é isso e acabou. E eu queria saber se existe espaço hoje para quem estuda negócios e quer se focar nessa área, se existe um espaço grande no mercado ou se é muito difícil de entrar nessa área. Não, eu acho que existe sim e realmente o mercado, ele tradicionalmente ele usa muita planilha, muito Excel, mas está tendo uma mudança para isso, tá? Eu acho que o pessoal está vendo que a inteligência artificial vem trazendo um benefício de produtividade e de retorno financeiro, principalmente, muito grande. Então, tem essa movimentação. E eu acho que a ideia é que, normalmente, antes, né, quando eu estava na graduação, por exemplo, se você queria mexer com dados, mexer com inteligência artificial, você tinha que vir dessa formação para depois ir. Hoje não. Hoje o mercado, por exemplo, lá no Bradesco, né, o que a gente procura, ou pelo menos o que o pessoal procura quando vai buscar para o departamento de investimentos ou departamento de crédito, pessoas que tenham conhecimento, não necessariamente você precisa ter o conhecimento de como funciona o modelo, mas consiga aplicar modelos de inteligência artificial no seu negócio. Porque isso vai se tornar cada vez mais comum. Eu tenho uma palestra que eu fiz na CIE um mês atrás, que eu falo, você não precisa entender e adorar a inteligência artificial, mas você vai ter que se adaptar e se acostumar a trabalhar com ela. E eu acho que o caminho é esse. Quem não conseguir se adaptar e a trabalhar vai acabar ficando para trás, assim como essas empresas que não se adaptam e não evoluem vão acabar ficando para trás no mercado e aí vão ser engolidas por essas outras. Então, acho que tem mercado nessas empresas menores e que são mais tradicionais. Vai demorar um pouco ainda para elas evoluírem, mas já está tendo sim uma movimentação. Tá? Eu tenho 2 colegas que saíram do banco para startups que não tinham nada a ver com IA e que não mexiam com IA necessariamente, mas que já estão implementando. A gente sabe que startups normalmente é early adopter, né? Então fica mais fácil. Mas eu acho que o mercado está se movimentando para isso, pelo menos é o que eu vejo no Habitat, que é o hub do Nova Bra.
Foi ótimo que você deu essa resposta, porque assim, fiquei, né, o tempo todo, eu estou de RH também, né, e sou de sustentabilidade. Então, são duas áreas que eu atuo bastante. E a gente sabe da irreversibilidade das coisas, né? A gente sempre tem uma coisa do fatalismo, não tem como negar, não tem como voltar, não tem como ficar de fora. E você traz tudo isso agora nessa sua fala, né? E assim, eu sei da sua experiência também agora como, né, profissional que está no mestrado, na Poli, que está aí, né, na ponta dos estudos, das pesquisas dessa área. Desde que esse ano começou, né, e começou a ficar mais claro para todos nós a questão da IA generativa, e as pessoas começaram a conviver, por exemplo, saiu uma pesquisa de Yale, que foi agora em junho, com 150 CEOs das maiores empresas globais ali. A gente fala, só 150 pessoas. Não, a gente está falando de 150 pessoas que praticamente controlam o nosso mundo atualmente, né? Eles não fizeram com qualquer pessoa, né? Não estamos falando de 150 quaisquer CEOs, né? Essa pesquisa de Yale foi bem direcionada para alguns agentes chaves aí do nosso sistema produtivo atual. E o próprio Yuval Harari também deu uma entrevista recentemente falando sobre o poder destrutivo da IA. Né? E você está na pesquisa disso já há algum tempo, e você trouxe dados muito relevantes, interessantíssimos para a gente. Né? A pergunta que todos os jovens fazem, inclusive, porque eu tenho um filho que nem entrou na faculdade ainda e já está se fazendo essa pergunta, é o que vai existir daqui a alguns anos. Né? O que vai sobrar? Você falou durante a sua palestra, não vai substituir o ser humano. A gente quer de RH e fala assim, É que, por lei, eu tenho que falar isso. Né? Eu entendo. Fica tranquila. Mas a gente sabe que o nosso mundo está todo se reconfigurando por conta da revolução digital. Né? E é normal que essas revoluções acontecem de tempos em tempos mesmo. Eu não tenho uma posição contra ou antitecnológica, muito pelo contrário, eu adoro aprender, entender e me adaptar e acompanhar. Né? Acho que a gente está aqui, inclusive, nesse movimento atualmente, e nesse momento na sua palestra também. Mas, assim, do seu ponto de vista, os riscos éticos que você vê, porque esses CEOs entrevistados por Yale e o próprio Yuval Harari, eles têm uma visão, às vezes, muito negativa, sabe? De que há um potencial concreto nessa nova tecnologia para destruir tudo que a humanidade construiu até hoje. A reconfiguração ser tão rápida e tão violenta ao ponto dos sistemas sociais, né? Porque a gente está aqui vivendo economia, né? Administração. Você está baseado em alguns combinados, alguns acordos coletivos, civilizatórios. E se a tecnologia, de repente, for numa velocidade muito além, né, e nós, seres humaninhos, aqui não demos, né, conta de acompanhar, a gente sabe que tem alguns riscos. Quais riscos, quais dilemas éticos você vê daí de onde você está hoje, de tudo que você está estudando no mestrado, tudo que você está vendo desse novo mundo que está se abrindo aí para as próximas décadas também. Né? Não só das aplicações que você mostrou, perfeitas, já está facilitando, vai facilitar muito a gestão, isso a gente não questiona. Né? Mas quais são os riscos e dilemas éticos mais abrangentes aí que você vê? Não, legal. Eu acho que são várias respostas para uma pergunta, né? Mas vamos pelo histórico. Quando a inteligência artificial generativa ela surgiu e se popularizou, os principais dilemas éticos eram os dados que eles estão usando e quem é o responsável pelo que ela gerou. Então, quando a gente fala dos dados que ela está usando, por exemplo, o ChatGPT, a OpenAI, no começo ela se gabava que ela leu toda a internet para treinar seus modelos. Tá, você permitiu que ela lesse seus dados para gerar seus modelos? Alguém deu um ok? Que nem uma boa parte dos dados que ela usou veio do Reddit dos Estados Unidos. Ela não pediu para os donos dos posts usarem aquilo. Então, isso já era um dilema ético, porque a inteligência artificial generativa ela precisa de um grande volume de dados, uma questão muito absurda mesmo. Então, já tinha esse dilema ético. Principalmente, a gente via isso muito para a imagem. Quem usou, acho que era Lensa o nome do aplicativo, que transformava a sua foto em arte. Não fiz isso. Isso. Eu fiquei com medo. Mas se você visse lá embaixo, normalmente a inteligência artificial ela tentava gerar tipo um rabisco. Porque ela foi treinada com artes de artistas de verdade e ela entendeu que, por padrão, num canto, canto direito da imagem, tinha um rabisco. Só que aquele rabisco era assinatura. E
quando o Lenza treinou o modelo dele, eles não pediram para os artistas para usar as imagens. Então era como se fosse um plágio. Não um plágio da imagem, mas um plágio dos tons que usou, do tipo artístico. E a mesma coisa para o ChatGPT, os modelos de texto. Esse é um ponto do dilema ético que a gente tinha. Outro ponto, quem é o responsável pelo aquilo que criou? Então, por exemplo, eu hoje como organização Bradesco, eu vou usar o ChatGPT. E aí, se eu não estivesse tomando cuidado de usar isso primeiro interno e passar por uma avaliação do meu funcionário antes de mandar para o cliente, e eu usasse, por exemplo, como a Stripe, que está usando direto para responder o cliente dele, meu chatbot responde alguma coisa ofensiva, responde alguma coisa que não deveria, tóxica. Quem é o responsável? É o Bradesco? É a OpenAI? É a Microsoft que faz a conexão entre a OpenAI e o Bradesco? É o modelo que gerou aquilo? Tem uma lacuna de regulação muito grande, né? Na verdade, em computação sempre teve, né? Infelizmente, a parte jurídica nunca conseguiu acompanhar a evolução da computação em si. E aí agora que a gente tem, cada dia surge uma tecnologia nova de inteligência artificial. Ficou pior, o que já era ruim ficou pior. Então esses eram os primeiros dilemas éticos que a gente tinha. Hoje isso exponencializou. Então, como eu falei, a questão de gerar imagem, gerar voz, gerar vídeo. Por exemplo, a gente sabe que o Facebook, né, já fez testes para manipular as emoções, né, ver como era a manipulação em relação ao post, e teve todo aquele escândalo também envolvendo a política nos Estados Unidos. E agora, com a IA generativa? Se sai um áudio do candidato X falando tal coisa, é IA generativa? Não é IA generativa? A gente já teve isso com Dória, né? Era deepfake, não era deepfake, mas agora está ficando cada vez mais real. Então isso é um dilema ético. E algumas pessoas chegam a dizer que daqui a pouco a realidade vai virar questão de opinião, porque você não vai saber mais dizer se aquela imagem, aquele texto ou aquela... Coisa da prova, áudio. Até que né, no júri, no tribunal, você tem que apresentar provas. Como é que você apresenta provas de algumas coisas? Exatamente. Né? O próprio banco, né? Tão burocrático, tem que assinar, tem que ir lá, autorizar para alguém fazer um negócio. Mesmo no digital, né? Tem uma série de controles. E a gente estava evoluindo para tirar essa burocracia, né? Só que com esses tipos de processos vai ter que voltar. Então, além de ter as preocupações do uso e da coleta dos dados que a gente está fazendo, a gente tem essas preocupações agora dessas aplicações que vão realmente... vai começar a se tratar de opinião. Então, eu não sei se uma notícia, por exemplo, ela foi apurada ou ela foi gerada pelo ChatGPT. A OpenAI, há um tempo atrás, ela lançou uma ferramenta que você colocava o texto lá e ele falava, não, esse texto é a gente que gerou. Ou não, isso daqui é um texto gerado por um ser humano. Mas a ferramenta errava absurdamente. Teve um cara que acho que ele aplicou, não sei se era o TCC ou o mestrado dele lá, e aí a OpenAI falava que era um texto dela. Só que ele tinha provas de que o arquivo que ele tinha no computador então, foi salvo antes. Essa coisa da prova é complicada. Então, só que vai ficar cada vez mais complicado. Então, é isso, vai se tornando cada vez mais a questão da opinião, vai ficando cada vez... E a gente sabe que o ser humano tem uma tendência a ter preguiça de pensar, né? Não estou falando que eu sou super preguiçoso de pensar também, mas a gente sabe que às vezes, por exemplo, uma notícia do dia a dia, você não quer se aprofundar e ler. E numa notícia no dia a dia, no meio de uma guerra, por exemplo, como a gente está essas semanas, né? Exatamente. Como você vai saber se aquela informação é real ou não? A gente tem uma chuva torrencial de informações que a gente processa hoje, que antigamente a gente não processava. Que a gente não foi criado para lidar com isso. Então, como a gente lida com os resumos que vêm? E se esses resumos virem de ferramentas que geraram errado, ou ainda mais, tem um colega meu que ele é mais ainda militante nesse sentido, que ele fala como você garante que essas empresas... Porque hoje, esses principais... Para você ter um modelo desses, você gasta milhões e você precisa de servidores gigantes. Então, por exemplo, os principais players que tem hoje é o OpenAI, que está na Azure da Microsoft, e a Google com o Bard. Aí você tem IBM, você tem a Amazon, todo mundo ali está criando o seu, mas percebe que são grandes empresas. Poucos, é muita concentração de poder. E aí todo mundo, né? Que usa suas aplicações puxando esses caras. Como você garante que esses caras não estão enviesando o modelo deles para manipular as aplicações que você está fazendo? Isso é o meu colega mais militante que bate nessa tecla aí. O Héctor tem Mas pergunta. realmente
são implicações éticas que eu não sei responder nenhuma, mas eu sei perguntar a todos. Pedro, gostei muito da apresentação. A gente já conversou, eu faço administração aqui e eu pesquiso inteligência artificial também. E ontem eu dei uma apresentação sobre a evolução da tecnologia em Wall Street especificamente. E eu termino a minha apresentação falando sobre a AGI. E eu faço parte aqui de um fellowship, que é internacional, mas aqui na USP tem a sua célula, que é de alinhamento de IA. E dentro do alinhamento de IA, a gente vê a AGI como um grande paradigma que a gente não tem ideia do que vai acontecer depois. E a AGI, para mim, na minha opinião, é o maior problema que a gente deve olhar. Porque essas questões de dilemas éticos, eu sinto que a sociedade, sendo um sistema caótico, vai acabar arrumando um jeito de morrer menos pessoas. Mas a AGI é uma evolução que, na sua velocidade, ela é impensável como um ser humano pode lidar com ela. A gente conseguiu evoluir do ChatGPT 3.5 de 175 bilhões de parâmetros para 100 trilhões no 4.0. Então, eu queria saber qual que é a sua opinião sobre a AGI, porque a gente começa, dentro do fellowship, a gente fica discutindo isso, procurando medidas de governança, procurando métodos. Inclusive, um meio interessante é interpretar os Large Language Models, que são esses ChatGPT ou Bard, como bombas nucleares. Que são tecnologias que não tem como a gente parar. Mas é porque não são tecnologias que não tem como a gente parar. Então, é mais fácil a gente mapear e traquear o movimento dessas tecnologias. Então, eu acho que é uma forma mais fácil a gente descobrir onde que estão esses servidores e tentar identificar pelo menos uma movimentação e traquear o que eles estão fazendo. Porque dessa forma a gente não vai conseguir impedir que eles realmente trabalhem, mas a gente consegue impedir que eles se desenvolvam sem saber o que eles estão fazendo. Sim. Aumentarem o seu fluxo de dados ou aumentar a quantidade de dados que você está armazenando. Eu queria saber qual que é o seu input sobre a AGI. Tu comentou da questão da velocidade, tem até a fala do Paul, que ele é da Accenture, né? E ele fala também que eles estudam tecnologias emergentes e tal, e a IA é a que impacta mais rapidamente, está evoluindo mais rapidamente, enfim. Mas realmente é um ponto que, né, é uma baita de uma incógnita. A minha visão hoje, você falou de limitar e traquear, a gente tem alguns governos, né, alguns órgãos que já estão tentando regulamentar pelo menos o uso dos dados. Então, que nem você falou, a ideia não é proibir, não vai usar, não vai ter que parar as pesquisas, que nem rolou um tempo atrás a carta do Elon Musk, mas A gente viu que ele estava só disfarçando para conseguir abrir a empresa dele. Ele só enrola, né? O cara que pega o Twitter e destrói o Twitter Mas enfim. Mas tem alguns governos que estão regulamentando pelo menos, você vai ter que falar de onde vieram seus dados, você vai ter que me mostrar como você faz o treinamento. Tem algumas polêmicas do pessoal que fala, mas isso é abrir o segredo de empresa. Mas não tem outro jeito. Eu acho que a regulação, pelo menos de quais dados você está usando, já é um baita começo, entendeu? Tanto para você evitar esses vieses, quanto para você evitar que tenha um vazamento dos dados. O outro ponto é nessa questão de você fazer o tracking das informações, é você começar a responsabilizar realmente essas empresas. Por exemplo, a Google, ela fala que ela não soltou o Bard antes, porque ela estava com medo do que ele ia responder. A OpenAI, por ser ser aberta, e agora ela está mais conservadora, mas na época ela soltou e sem nenhuma consequência legal sobre aquilo que estava respondendo, entendeu? Então acho que é um pouco disso. Mas realmente... Então, a gente está falando de compliance, regulação, controle, observação, monitoramento, que eu concordo super com tudo que o Héctor colocou aqui. Mas eu fico pensando assim, quão longe ou quão perto nós estamos da autoprogramação? Total, assim. Mas, assim, sem ninguém envolvido mesmo. A OpenAI deu o quê? 20, 10 anos? Alguma coisa assim. Isso. Mas a gente já tem, por exemplo... Quão longe tem um projeto aberto no GitHub que ele é o AutoGPT. Então, normalmente, quando, por exemplo, se eu preciso construir um site
Agora no GPT-4 você consegue jogar a imagem lá e ele gera. Mas se eu precisasse construir um site antes, eu precisaria descrever como era a página desse site, quais seriam as funcionalidades, tudo muito bem descritinho. A ideia do AutoGPT é que eu chegaria para ele e falar, quero um site, e aí ele ia criando outros GPTs, né, outros prompts, para ir subdividindo tarefas. Então, a OpenAI deu, acho que 20 anos, 20 e poucos. 20. Eu tenho um Mas sobrinho que eu ele acho- fala tudo, ele fala por favor, obrigado, até com a Alexa. Ele trata super bem as inteligências. Assim, eu estou tratando com elas com educação, porque elas vão lembrar de mim quando elas dominarem as coisas. Mas eu acho que até antes, viu? 20 anos é muito. velocidade, a gente está pensando numa medida de primeira derivada. Eu acho que não vai ser 20 anos, não. Porque se você for ver, o pessoal colocava... A própria OpenAI, quando ela lançou o ChatGPT, ela tinha colocado o GPT-4 para o início de 2024. No meio de 2023, os caras falaram assim, tá pronto, toma. Aí falaram pra gente que o negócio de imagem ia demorar um montão. Tá aí já. E tá lendo imagem super pois é. bem. Começou a quebrar um monte de paradigma de processamento de imagem que a gente tinha antes. Que era diferenciar, por exemplo, eu tava vendo antes de entrar aqui, tinha um paradigma que era você diferenciar um chihuahua do muffin. Que era uma baita piada que a gente tinha. O GPT-4 já consegue Então, diferenciar é tão tranquilo. mais rápido do que o que a gente consegue prever, né? Bom, pessoal, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, a gente precisa agradecer muito, 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 né? Esse cara fantástico, Pedro, que nos brindou com essa palestra maravilhosa. Muito obrigada, Pedro. Alguém gostaria de fazer uma última pergunta? Não? Então é só te agradecer mesmo. Eu E que a gente vai agradeço. continuar pensando aí como é que a gente vai sobreviver, tá, gente? E aonde vocês vão trabalhar, que emprego vocês vão ter, vocês continuam pensando aí, tá? Beleza, pessoal. Obrigado.